Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, como ter um casamento de sucesso. E para falar sobre o assunto, nossa entrevista será com Gisele Lima, psicóloga, especialista em comportamento e escritora. Gisele, seja muito bem-vinda ao Fique por Dentro. Oi, bom dia a todos. Prazer é todo meu. Estou honrada aqui com o convite. Estou à disposição. Nós que agradecemos. Vamos iniciar aqui nosso bate-papo com a seguinte questão: quais foram as suas principais inspirações ao escrever Casamento de Sucesso? Primeiramente, a minha própria história. Eu tenho 36 anos de casada e tenho 2 filhos que já estão casados. E hoje eu posso dizer que vivo um casamento de sucesso, que não é permanecer casado. Muitas pessoas acham que permanecer casado é ter sucesso, mas ter sucesso é você permanecer casado, mas viver bem, estando os dois satisfeitos, felizes e ainda apaixonados. Mas não foi sempre assim. Primeiro eu fiz todo um caminho, os primeiros 10, 12 anos do meu casamento foram muito difíceis. Então, depois de uma construção, é que eu e meu esposo acabamos nos tornando uma inspiração. Daí veio o ministério com casais, e hoje há mais de 20 anos eu acompanho casais. Que bacana, que exemplo, que história, né? E você falou que nos primeiros 12 anos, eu inclusive vou fazer 12 anos de casado esse ano. E durante esses 12 anos, qual foi o maior desafio? Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Olha, um dos maiores pontos de conflitos foi as nossas diferenças. Eu e meu esposo somos muito, muito diferentes. Na verdade, 2 pessoas sempre serão muito diferentes. E esse, sem dúvida, eu sempre digo, é um dos principais pontos de desconexão no casamento. Porque enquanto nós não compreendemos em que e o quanto somos diferentes, nós não conseguimos usar essas diferenças para nos beneficiar, somar essas diferenças. Enquanto você não compreende as diferenças, você passa a cobrar, a julgar o outro, a se frustrar muito, porque você cria expectativas sobre o outro que o outro nunca vai poder te dar. Então, você acaba se frustrando muito, né? Se decepcionando muito e vendo as diferenças como um problema. Muitas pessoas acabam acreditando que são incompatíveis e acabam até desistindo do relacionamento. Então, o meu casamento também já ficou por um fio enquanto eu e meu esposo não fizemos esse caminho, não tivemos essa disposição e esse interesse de buscar compreender as nossas diferenças. Perfeito. Gisele, conta um pouco para a gente quais são essas 6 atitudes práticas que você discute aí no livro. Então, primeiro, eu quero só reforçar essa questão do que é um casamento de sucesso. O casamento de sucesso é uma conquista diária, a partir de atitudes diárias que você assume de forma pessoal, intencional, independente do outro. Porque uma das grandes questões que muitos casamentos acabam é que as pessoas estão sempre nesse lugar de esperar pelo outro, de depender do outro. As coisas não estão bem porque o outro. As coisas vão ficar bem se o outro. Então, são atitudes que você precisa assumir diariamente, ao mesmo tempo, não é uma ou outra. E a primeira atitude é você definir as suas convicções. Quais são as suas convicções? Porque elas vão nortear, vão te dar a direção. Então, você precisa ter clareza para onde você está indo, aonde você quer chegar com esse casamento. Qual é o seu projeto? Você tem que ter um projeto claro para seguir. Existe um projeto original, né? Então, qual é o seu?
Depois disso, você precisa incorporar os princípios que fundamentam o seu projeto. Que princípios você escolheu para fundamentar o seu casamento? Você tem que viver esses princípios na prática, não só escolher, né? Então, você precisa incorporar esses princípios. Terceira, priorizar a coisa certa. Um dos principais princípios do projeto original do casamento, quando Deus instituiu o casamento, é deixar pai e mãe e fazer uma mudança de prioridade, passar a priorizar o cônjuge. Abaixo de Deus não pode ter nada que seja mais prioridade do que o cônjuge, inclusive os filhos, né? Muitas pessoas não entendem isso. Então, priorizar a coisa certa, que é o seu cônjuge, claro, abaixo de Deus, né? É a terceira atitude. A quarta é resolver conflitos. Não tem como você resolver os conflitos, e a maioria dos casais não resolvem. Vão colocando para debaixo do tapete, vão deixando acumular até que fica insustentável. Então, você precisa resolver conflitos e não tem como resolver sem aprender a conversar de uma forma construtiva, assertiva, que eu chamo de uma comunicação eficaz. Eficaz é que resolve. Conversar para compreender as diferenças, para que vocês possam somar as diferenças. E praticar o perdão diariamente, o perdão no padrão de Deus. Assim vocês vão resolver os conflitos. A quarta atitude é você valorizar a vida sexual. Não tem como você viver um casamento de sucesso com insatisfação nessa área. Mas a maioria dos casais valorizam no início, fazem todo o investimento no início, mas vão deixando de lado esse investimento e por isso passam a viver uma vida sexual precária, enfadonha, insatisfatória, que acaba com muitos casamentos. E por último, depois de você assumir essas 5 atitudes, né, fazendo a sua parte, se você precisar de uma intervenção sobrenatural, se Deus for o alicerce desse casamento, ele pode fazer aquilo que seja impossível humanamente. Então, é permitir que milagres aconteçam. Se você precisa de um milagre no seu casamento, se você me diz, não, só um milagre, Deus pode fazer. Mas ele não fará aquilo que ele já te capacitou para fazer. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, com muito potencial. Então, ele fará o sobrenatural, aquilo que excede o nosso limite humano. Então, a gente precisa fazer a nossa parte primeiro, que são as primeiras 5 atitudes. E, por último, trazer Deus para dentro, para perto, para que ele possa fazer o impossível. É, que maravilha, né? Já quero ler esse livro inteiro aí. Tenho certeza que os ouvintes também. Muitas mensagens chegando aqui. Graça Sena, ela diz o seguinte: o sucesso é ter Jesus no centro das diferenças entre nós, nos ajuda a completar um ao outro. Temos 51 anos de casados, olha só, e apaixonados, viu? Um abraço aí, Graça Isso. Sena, Raimundo. Eles são um casal fofos. É aquele casal que você quer abraçar. Eu abracei eles pessoalmente quando eu fui em São Luís, ano retrasado, e é um casal muito querido, um exemplo aí para todos nós. Tem um monte de filhos aí adotados, é uma coisa maravilhosa a história deles. Então, um abraço para vocês, Graça Sena e Raimundo. O Roberto César está participando com a gente também, falando sobre o tema, né? Instituto Família Hoje, grupo de intercessão. E eles têm um grupo, né, que oram para as famílias, né, que pedem oração, que participam do Família Hoje, é um programa aqui da rádio, e ele faz parte desse ministério também de estar ajudando aí os casais. Um abraço, Roberto, para você e para a esposa. E falando sobre o seu livro, a capa, eu achei linda a capa e eu queria que você explicasse pra gente por que escolha, né? Aqui nós temos uma geleia de goiaba e temos queijo. Por que a escolha aí dessa geleia de goiaba? Então, a capa é, na verdade, assim, de certa forma, até uma brincadeira, né? Porque o queijo, a goiabada, que todo mundo diz que é o casamento perfeito.
E esse casamento perfeito está só aí no queijo na goiabada, porque não existe, né, ninguém perfeito. O casamento é uma relação entre duas pessoas imperfeitas, que serão sempre imperfeitas, né? E por isso passa por conflitos. Por isso que casamento de sucesso também não é combinar em tudo e não ter conflito e não ter crise. Isso faz parte da vida, mas é aprender a enfrentar, a se posicionar, lidar, né, com os conflitos, com as adversidades, porque vai ter tristeza, vai ter derrotas, vai ter escassez. A vida é de tempos bons e tempos ruins, mas os nossos votos também lá no altar, diante de Deus e dos homens, foram para tempos bons e ruins, né? Então é uma brincadeira. Também muita gente chama de Romeu e Julieta, né? Que muitas pessoas idealizam um amor perfeito, que é até platônico, como o amor do Romeu e Julieta. Mas a vida real é de altos e baixos, a tempestade bate em todas as casas, chega para todos os casamentos, a crise também. Mas como essa pessoa aí falou, exatamente isso, quando Deus é o alicerce inabalável e os princípios do projeto original de Deus é o fundamento desse casamento, ele vai permanecer apesar das adversidades, não é mesmo? Agora, Gisele, você pode compartilhar um exemplo de sucesso onde um casal aplicou aí os princípios e superou esses desafios do casamento? Eu tenho muitos, até mesmo antes de publicar o livro. Esse livro, ele é um curso prático, ele é um processo prático, ele é resultado de mais de 15 anos do meu trabalho profissional como terapeuta de casais. Então, eu trabalho com a psicologia comportamental e eu fui estruturando um protocolo. Então, aqui, ele é um livro muito interativo. No final de cada capítulo, você tem uma atividade, uma ferramenta prática de aplicação do conteúdo. E você tem também vários QR Codes que vão te levar para vídeos meus no meu canal do YouTube que vão complementar esse conteúdo. Como eu estava falando, antes mesmo de publicar, eu apliquei de várias formas, não só no consultório, como eu já vinha há anos aplicando, mas em pequenos grupos de casais ou apenas com um casal, como aconselhamento, né? Inclusive grupos de noivos que estavam para casar. Então, eu tenho muitos testemunhos, principalmente na área da comunicação. As pessoas dizem, agora eu consegui compreender mais por que eu ficava frustrado com a minha esposa, eu achava que era indiferença da parte dela, ou eu achava que era um defeito do meu esposo. Hoje eu entendo que é o jeito de ser. Na comunicação, aprendemos a conversar de forma construtiva e resolver os nossos conflitos. Então, eu tenho muitos depoimentos. E hoje eu tenho milhares de pessoas que me acompanham nas mídias sociais. Então, todos os dias eu recebo, né, com a graça de Deus, muitos depoimentos e testemunhos. Eu queria que você falasse um pouquinho agora. A gente percebe que muitos casais enfrentam vários tipos de problemas no casamento mesmo por conta da comunicação, como você falou agora sobre a importância de ter essa comunicação no casamento. E muitas vezes o cônjuge não se abre, não fala exatamente o que está acontecendo, né? Aí a mulher, o homem fica naquela situação de não saber exatamente o que está acontecendo. Você vê que o casamento está meio desgastado, não tá muito bom. E para essas pessoas, qual a dica, né? O que essas pessoas precisam fazer para reverter essa situação
e poder entrar no time aí também dessas pessoas que contam o testemunho do seu casamento, que mudaram, né, a história do seu casamento. Uhum. Aqui no livro eu tenho uma parte que eu falo sobre essa comunicação eficaz, quais as características dela, como você desenvolver essa comunicação eficaz. E tem muitos casais que até conversam, mas eu falo, tem até uma boa comunicação, é boa, mas não é eficaz, porque não está resolvendo. Então, desses princípios ou características da comunicação eficaz, a maioria envolve a forma de falar. Muitas vezes, o cônjuge começa a evitar a conversa por causa da reação do outro. Muitas vezes, a nossa própria postura ou reação diante da conversa, ou quando o nosso cônjuge vem tentar compartilhar alguma coisa, a nossa reação faz com que o outro ou tenha uma reação, uma resposta, né, mais aversiva ou ofensiva, ou de evitar. Então, nós precisamos entender a nossa forma, prestar atenção e criar um ambiente de segurança. Esse é o mais importante. Primeiro, a gente precisa passar a segurança um para o outro, que eu estou aqui. Eu estou aqui pronto para te ouvir. E, na verdade, vamos ser honestos, né? Nós não estamos muito prontos para ouvir. E nós respondemos muito antes de entender o que o outro, ficamos numa postura de defensiva. Então, nós precisamos sair da defensiva, construir esse ambiente de segurança, para que nenhum dos dois tenha receio, tenha medo de abrir completamente o coração para o outro e falar sobre tudo, sobre o que pensa, sobre o que sente, os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas angústias, inclusive as minhas tentações. Mas a maior parte dos casais não tem esse ambiente de segurança e nós estamos muito na defensiva e acabamos criando uma resposta do outro. E a comunicação também tem muito a ver com o nosso jeito de ser, com o nosso temperamento. Tem pessoas que já são de natureza introvertidas e têm mais dificuldade de se abrir, mas isso também pode ser ajustado quando a pessoa consegue ter essa compreensão. Então, é possível, é um exercício diário. Nós precisamos exercitar essa comunicação eficaz todo dia, prestando muita atenção na forma, na hora que eu estou abordando o outro, no momento mais adequado. Tudo isso vai influenciar bastante. Agora, Gisele, o que me chamou muita atenção, o conteúdo completo do livro, né? Mas são os exercícios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, né? Está voltado tanto para a mulher quanto para os homens. Um diferencial que faz muita diferença, não é mesmo? Sim, foi o que eu falei. O livro, ele é um curso prático, né? Ele é um processo prático e é o mesmo processo que eu aplico nos atendimentos, nos aconselhamentos. Esses exercícios, na verdade, são ferramentas, são atividades práticas que eu fui construindo ao longo dos anos. Então, apesar de parecer bem simples, eles são terapêuticos, viu? Então, eles vão ajudar o casal a ter essa comunicação, a conversar de forma mais profunda, um nível mais profundo de comunicação sobre todas as áreas do casamento. Começa aí o livro, a primeira ferramenta é uma avaliação geral do casamento. A gente precisa começar com isso, fazer uma avaliação geral até aqui, para entender quais são, no meu casamento, os principais pontos de desconexão, de conflito, que está nos distanciando, nos afastando. Então, aí tem um mesmo exercício
para o esposo fazer, a esposa fazer. Qual é a minha sugestão aí no início do livro? Eu falo que esses exercícios é um tesouro que um casal vai ter. Eu até sugiro que você possa até mesmo tirar xerox, não tem problema, para que vocês possam fazer numa folha solta e cada um poder ter acesso, conversar sobre o que o outro conversou. É incrível, faço isso no consultório, como um fica surpreso, quantas coisas que o outro não percebia, que o outro nem tinha ideia de sentimento, de frustração, né, um do outro. É muito rico mesmo. Muitas mensagens chegando, o pessoal tá amando a entrevista, o pessoal já tá pedindo o link, onde pode comprar. Que legal, a gente agradece a todos e depois a gente vai mandar o link para todo mundo e lá no site também vai ficar o link disponível para vocês, tá bom? Quero mandar um abraço pro Mário Jesus, participando lá de Campinas, e ele falou o seguinte: temos 38 anos de casados, 2 filhos, ainda sem netos, ainda, então atenção filhos aí, hein? Vamos providenciar os netos aí pra ele, tá bom? E ele falou o seguinte: a união é feita de amor, cumplicidade, compreensão, companheirismo, carinho, enfim. E a pior coisa, o que acaba com muitos casamentos é o egoísmo, que precisa ser evitado, já que nos tornamos uma só carne. Um abraço para todos. Obrigado, Mário Jesus, por sua participação. Railuz também falou que está amando o programa e sugeriu, inclusive, que você tem um quadro aqui no Fique por Dentro, né? Olha só, já aprovei, viu, Rai? Por mim, já está aprovado. Gil, na Bahia, falou que está acompanhando e amando a entrevista. Ele falou: meu casamento também é uma bênção, tenho 28 anos de casado e até hoje é como no início. O nosso amor é crescente, continuamos apaixonados um pelo outro. Que bacana, tão lindo ouvir esses relatos, né? E eu queria que você falasse agora pra gente como que você vê o futuro do casamento no Brasil, já que antes da entrevista, no destaque, nós falamos sobre o número de divórcios, né? Infelizmente, casamentos que não chegam até 10, 12 anos e já acontece o divórcio. Como que você vê o futuro disso? Como que nós podemos mudar também esses números? É tão bom, né, ouvir esses depoimentos aí, porque o casamento anda desacreditado. Então, é bom as pessoas ouvirem e verem que é possível, sim. Então, a primeira coisa é acreditar. As pessoas não estão mais acreditando que é possível você viver um casamento de sucesso que vai permanecer até que a morte os separe, mas permanecer bem, os dois satisfeitos, felizes e ainda apaixonados. Eu gosto de frisar isso e eu adorei ouvir aí esses depoimentos, porque na minha experiência de mais de 20 anos, uma das coisas que eu vejo bastante são casais se separando e eles ainda se amam. Eles se amam de verdade, mas não estão mais apaixonados. Sabe por quê? Porque nós acreditamos e vemos a paixão como algo negativo, como algo passageiro. A paixão tem que passar e o amor permanecer, mas a paixão é uma forma de expressão do amor. É o amor romântico, é o amor eros. Ela não pode passar, ela precisa permanecer. Então, muitas vezes, as pessoas deixam essa chama da paixão apagar. E, infelizmente, as pesquisas realmente mostram um número cada vez maior de divórcio e um tempo de permanência casados diminuindo. Antes, não tem tanto tempo que eu tinha visto as pesquisas que mostravam que as pessoas ficavam casadas em média 17 anos, e agora a média está 10 anos. Então, aqui está, né, o caminho. Existe um caminho, mas não é mágica. Você precisa acreditar. Qual é a sua visão de casamento? Se você já entrou no casamento como tentativa, achando que casamento tem um tempo de validade, se a sua visão de casamento é enquanto o amor durar, é isso que você vai ter. Porque não tem como a gente conquistar o que a gente não acredita. Quando você acredita, você tem convicção, por isso que eu digo, você tem que definir as suas convicções. Quando você tem essa convicção,
isso se torna um alvo na sua vida. Eu vejo as pessoas se empenhando, se esforçando para conquistar tantas coisas na vida, né? Elas fazem acontecer, elas dão um jeito, elas buscam ajuda, buscam recursos para ter uma casa nova, um carro, um curso, uma posição no trabalho. Mas no casamento, eu vejo as pessoas achando que vai ser automático. Não vai ser. Precisa ter atitudes diárias de forma intencional. Verdade. Nós estamos aqui com a participação da Sara e do Edinaldo dos Estados Unidos. Ela está falando assim, tenho 40 anos de casado e apaixonados, 4 netos e conheço a doutora Gisele, é uma bênção. Doutora, nós ficaríamos... Pois é, olha só, eu estou morando aqui, né, nos Estados Unidos, estou falando aqui da Flórida já há quase 12 anos. Que prazer enorme ter, né, o pessoal daqui aí nos ouvindo. Muito obrigada mesmo. Doutora, ficaríamos horas aqui, mas infelizmente o programa chegou ao final. Mas antes, gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes e contatos. Então, eu tenho o meu Instagram, que é Dr. Gisele Lima. E o meu canal no YouTube é Gisele Lima. Não tenho DR, tá bom? Então, você vai poder me achar lá. E o meu livro, pela editora Ragnos, no site da editora Ragnos. Não sei se aí no site de vocês já tem disponível. Sim, vamos colocar. E tem muita gente pedindo aqui, a gente está mandando o link para todo mundo também. Todo mundo querendo comprar esse livro maravilhoso. E comprem mesmo, gente. Compre, dê de presente. Tá chegando o Dia dos Namorados, né? Aí, ó. Uma bela opção de presente. Isso mesmo. E o tema de hoje foi Como ter um casamento de sucesso. A entrevista foi com Gisele Lima, psicóloga, especialista em comportamento e escritora. Gisele, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.